Perguntas, perguntas e perguntas. Todos nós nos deparamos com as perguntas. Quando éramos garotos, algumas perguntas eram assustadoras. Por exemplo, você arrumou o seu quarto? Crescemos um pouco, período escolar. Outra pergunta que nos criava uma perturbação emocional: você já estudou para a prova? Crescemos mais um pouco e outras perguntas faziam com que borboletas dançassem alegremente na boca do estômago. Você quer namorar comigo? Outras perguntas são perguntas que machucam, que ferem. Quando alguém que amamos nos olha nos olhos e pergunta: mas você ainda me ama? Outros momentos a pergunta nos leva a um universo tão difícil. Quando estamos diante de um médico e perguntamos: doutor, qual é o diagnóstico? Ou quando estamos num hospital, ao lado de uma pessoa querida, amada, e perguntamos: doutor, qual é o prognóstico? Quanto tempo mais? Mas nenhuma dessas perguntas mexe tanto conosco como essa pergunta. Lucado disse que se essa pergunta vivesse numa floresta, seria sem dúvida alguma o rei da selva de todas as perguntas. Porque é uma pergunta que saiu dos lábios do nosso Salvador Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Marcos. Vamos começar primeiro com o primeiro Evangelho, Mateus, capítulo 8. Vamos visitar Marcos já já. Mateus 8, versículo 23. Você sabe que Mateus, o evangelista, não era pescador. Ele não cresceu às margens do mar da Galileia, ele não vivia em barcos, ele não entendia de náutica. Ele era um fiscal do imposto de renda. E corrupto. Ele metia a mão no dinheiro dos seus compatriotas. Mas um dia ele tem um encontro com Jesus. E Jesus o transforma de tal maneira, que a sua fé tem uma dimensão prática. E ele resolve aplicar aquilo que dizia a lei de Deus, que restituiria 4 vezes mais as pessoas de quem ele tivesse defraudado qualquer coisa. Jesus disse: a salvação está na tua casa. E um tema recorrente e importante num evangelho que carrega o seu nome, Mateus, é seguir a Jesus. Porque ele passou a seguir a Jesus. E aqui está esse homem, fiscal do imposto de renda daqueles dias, com uma mente simétrica, voltada para exatas. E aqui o que acontece na nossa história a partir do versículo 23. Entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia.
os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você viu a pergunta? Por que você tem tanto medo? Uma outra tradução diz: por que vocês são tão covardes? Outra tradução diz: por que vocês são tão tímidos? Mas, meus caros, se nós formos sinceros, dá vontade de dizer: Senhor, com todo respeito, mas o Senhor está de brincadeira comigo. Olha onde nós estamos. Veja como o texto se desenvolve. Eu gostaria que você se esforçasse para imaginar essa história como se fosse a primeira vez que você escuta essa história. O tema seguir a Jesus é importante para Mateus. Ele diz: Jesus entrou no barco. Marcos diz que Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado. Mas Mateus, ele quer dizer, nós seguimos Jesus. E entramos no barco. E quando entramos no barco seguindo a Jesus, imediatamente no horizonte nasceu um arco-íris. E aves marinhas cantavam lá no cantinho, uma colina florida, cheia de quaresmeira, com uma brisa simpática que soprava. É isso que nós imaginamos algumas vezes, quando falamos: eu quero seguir a Jesus. E o Mateus entra nesse barco seguindo a Jesus, e ele diz assim: eu seguindo Jesus, entrei no barco e de repente, uma tempestade. Agora, veja, eu repito, ele não é um homem do mar, ele não é um homem da náutica, ele não é um homem de embarcações. E quando ele vai escrever o seu evangelho, ele quer traduzir o seu trauma, o impacto daquilo. E, na verdade, no texto original, na língua grega no Novo Testamento, é como se Mateus procurasse no dicionário uma palavra que pudesse descrever o que estava acontecendo ali, como se ele desejasse que a água molhasse as páginas da nossa Bíblia. Porque ele não usa um termo comum para descrever uma tempestade. Ele escolhe a seguinte palavra: sismos. Sismos, sísmico. Sismólogo. Sísmico de terremoto. De quem estuda, um abalo sísmico aconteceu, e o jornal não para de falar, ele escolhe, é sísmico. O que aconteceu foi sísmico. Mas ele não usa só sísmico, ele ainda coloca mais uma palavra para descrever o abalo sísmico que ele testemunhou. Ele diz: foi mega sísmico, é o que está lá na língua grega. Ele está dizendo, tudo chacoalhava, tudo tremia. As colinas em volta do mar da Galileia tremiam, o céu tremia, as ondas tremiam, o barco tremia. Pedro, Tiago e João tentavam levantar as velas e eu tentava manter a comida que eu tinha comido dentro do meu estômago. E Jesus está dormindo. E quando a gente vai até Ele e fala: Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo, Ele levanta, e não é que Ele levantou invocado porque foi incomodado, não. Ele levanta e Ele faz a seguinte pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês são tão covardes? O Senhor está brincando.
Será que essa é a pergunta igual quando alguém correu na chuva e alguém vem e fala, por que você está molhado? Olha por quê. Mas não. Jesus deseja a nossa introspecção. Jesus deseja que cada um de nós olhe para o seu próprio coração. Jesus deseja que façamos uma prospecção na jazida da nossa mente e procuremos ali do que é que temos tanto medo. Porque o medo, meus caros, revela um viés idólatra em cada um de nós. Porque aquilo que nos impõe medo nos controla. Do que você tem medo? Eu tenho medo, Leandro, desse meu filho rebelde, eu não sei o que vai ser dele. Eu tenho medo porque essa semana o gerente do banco quer conversar comigo. E eu já sei do que se trata. Eu tenho medo porque o diretor da minha empresa me convidou para uma reunião numa sala que sequer eu sabia que existia no prédio da empresa. É mau sinal, eu estou com medo. Eu estou com medo porque meu casamento não está indo bem, eu estou com medo que isso acabe. Eu estou com medo porque essa pessoa tão querida que eu amo, talvez venha morrer. Eu estou com medo porque as ondas são enormes, porque o barco está balançando demais. Eu estou com medo de tudo isso. E aí a gente se torna refém desse medo. E curiosamente, meus caros, nós nos tornamos servos daquilo que tanto nos atemoriza. Jesus se levantou. Jesus repreendeu os ventos, ordenou o mar que se aquietasse. Uma tradução inglesa, New English Translation, diz assim, que houve uma tranquilidade como se o mar estivesse morto. Imagina isso. Num momento eu tenho um tsunami à minha volta, porque é mais ou menos isso que ele está querendo dizer para os nossos dias. Tem um tsunami. E no outro, está tudo tranquilo. As gaivotas apareceram. Curiosamente, algo acontece. Agora sim vamos até Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 41. Pápias, dos discípulos, disse por volta do ano 140 que o Evangelho de Marcos foi escrito porque ele era o intérprete do apóstolo Pedro. Então essas palavras que estão aqui foram inspiradas por Deus e é o registro de Pedro citando. Pedro sim, um homem do mar, explicando o que aconteceu depois que Jesus repreendeu os ventos e o mar. E aqui o que nós encontramos, 4:41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Literalmente, na língua do Novo Testamento nós encontramos, eles temeram com um grande medo. Temeram o quê? A tempestade acabou. A bonança, a água é tranquila, as gaivotas estão cantando, quem sabe o arco-íris realmente apareceu no horizonte, e as quaresmeiras numa colina, não sei. Eles estão com medo do quê? E aliás, o que agora causa um medo tão grande, temer com tão grande medo? O que é isso? Do que eles estão com medo? Tem apenas uma coisa mais aterrorizante do que uma tempestade do lado de fora do seu barco. É a consciência da presença do Deus Todo-Poderoso e Santo dentro do seu barco. Isso é muito mais aterrorizante. Eu te digo por quê. Alguns capítulos adiante, em Mateus, capítulo 10, no versículo 28, Jesus ainda explicando aos seus discípulos a respeito do problema do medo,
Medo que todos nós enfrentamos de algumas dessas coisas que eu citei. Ele diz assim aos discípulos: vocês não devem ter medo daqueles que matam o corpo e depois não podem fazer nada com ele. Antes, vocês devem ter medo daquele que não só pode matar o corpo, mas fazer perecer a alma no Guiena, no inferno. Deus. Você está falando, medo de Deus? Que história é essa? Como assim, medo de Jesus? Que história é essa? Os discípulos estavam com medo de Jesus. Mas por que medo de Jesus? E como é que medo pode ser saudável? Em português não dá para a gente perceber a nuance que nós temos no texto original. Porque dois termos diferentes são utilizados. O primeiro, você está comigo aí, diga amém. O primeiro vocábulo utilizado é sempre utilizado negativamente no Novo Testamento. É um medo que produz um pânico, é um medo que nos dá um descontrole, é um medo que nos torna covardes. E a covardia tem implicação moral. Porque quando eu sei que eu devo fazer o que é certo e não faço por covardia, isso é imoral. Isso é pecaminoso. Isso não agrada a Deus. Isso é uma idolatria. Porque eu estou me submetendo a algo que me assusta, independente do que Deus pensa a respeito daquilo. Por medo. O primeiro vocábulo é sempre negativo. Mas o segundo vocábulo, que descreve o medo dos discípulos, o grande medo que sentiram, no Novo Testamento, é utilizado positivamente. Abra em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Texto de Paulo, o apóstolo. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Uma outra tradução diz, desenvolvei a vossa salvação. Com o quê? Como? Com temor e tremor. Coloque essa sua salvação em prática para fora com temor e tremor. Mateus utiliza 3 vezes, pelo menos 3 vezes, essa expressão de que houve um terremoto. Pelo menos 3, quando ele atrela a Jesus. Uma vez, Jesus está na cruz e entrega o seu espírito ao seu Deus e Pai. E morre. E quando ele morre ali, diz Mateus que houve um terremoto e os mortos ressuscitaram. A terra treme ao saber que Jesus é o Senhor até mesmo da morte. Que Jesus triunfa na cruz sobre todos os pecados, sobre todos os nossos erros, sobre todas as canalices. A terra treme. E na ressurreição de Cristo, a terra treme. Ele sai vivo, ele conquista a vida. Jesus não é só Senhor na vida, Jesus é Senhor na morte, Jesus é Senhor sempre. Mas no texto que ele descreve agora, a tempestade, algo acontece e Jesus é Senhor, eliminando todo o tremor externo, produzindo um tremor interno nos discípulos, porque eles viram que Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive de cada tempestade. E eles temem a Jesus. Temer Jesus é não temer mais nada, nem ninguém. Me permita um exemplo da minha infância, que eu creio que vai ajudar a gente visualizar isso. Antes desse da minha infância, a gente vai ficando velho, vai misturando um pouco as histórias. Me dá 2 histórias rapidinho. Você me dá 5 minutos aí, pode ser? Bem, deixa eu começar com essa aqui, que eu acho que vai fazer mais sentido.
Me contaram como um fato, eu não sei se é uma ficção, que uma igreja aqui na região, um pastor aí na região, não sei quem, não sei onde, não quero saber os detalhes. Na hora da oferta, ele disse assim: olha, agora é a hora da oferta, eu quero que você dê a melhor oferta para Jesus. Se você não der, eu vou mandar o diabo lá na sua casa hoje à noite. E diz essa história que a oferta foi uma das melhores que a igreja teve. Agora eu pergunto a você, essa oferta motivada por medo, glorificou a Deus ou ao diabo? Glorificou a Deus ou ao diabo? Ao diabo. Porque quando nós tememos algo, alguma coisa ou alguém, e aquilo nos leva a nos comportarmos dessa ou daquela maneira, aquilo se transformou no nosso Deus. Agora sim, quando eu era menino, eu saí uma noite para pescar, eu contei para alguns de vocês isso, com meu tio, Décio, e com meu pai. Eram meio malucos, na minha família o único mais são sou eu, por isso eu virei pastor. Eu não entendi, mas tudo bem, muito bem. E fomos pescar, eles gostavam de pescar à noite. E meu pai foi do outro lado do lago, e quem é de Suzano vai lembrar do lugar. Hoje eu nem sei se esse lugar dá para pescar ainda, mas na época pescava, era um grande lago que foi feito no passado, era um porto de areia, e o nome já é imponente, olha só, Raposão. O nome já era imponente. Então, nós ficamos de um lado do Raposão, e o meu pai foi do outro lado. E de longe, assim, eu via aquela lamparinazinha lá de onde ele estava. Lá pelas tantas, meu tio disse assim: ô Leandro, vai lá com seu pai buscar mais isca. Eu falei: tio, eu não vou. Mas não vai por quê? Tá escuro. E daí? Eu tenho medo. Você tem medo do quê, moleque? Tio, eu tenho medo de algumas coisas, hein? Mas do quê? Eu tenho medo de lobisomem, eu tenho medo de vampiro. Ele falou: é isso? Eu falei: não, eu tenho medo da loira do banheiro. Aí ele falou, seu moleque, você vai agora lá onde está seu pai. Naquela época podia fazer essas coisas, tá? Você vai agora, porque se você não for, eu vou pegar você, eu vou jogar você no meio desse lago, não vou encontrar você nunca mais. Vai! Vocês acham que eu fui ou não? Eu fui. E imediatamente eu venci o medo dos vampiros, dos lobisomens, da mula sem cabeça, do boitatá, da loira do banheiro. Eu venci tanto que eu procurei a mulher mais perto da loirice que eu podia e casei. Venci. Mas venci por quê? Por que eu venci esse medo? Porque eu encontrei alguém de quem eu tinha muito mais medo. Agora fique tranquilo, fique tranquilo. Deus não é como o tio Décio foi. O tio Décio era divertido, era bacana, tudo isso, Deus é bacana e divertido, mas Ele não é dessa maneira. Mas nós precisamos entender quem Ele é, quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão santo Ele é, e o quanto Ele merece toda a nossa devoção, a nossa submissão, a nossa fidelidade. Em alguns momentos da vida, nós vamos fazer o que é certo, porque nós tememos reverentemente aquele que está dentro do nosso barco. Por que você não vai fazer isso? Porque eu temo o Salvador que está dentro do barco da minha vida. E eu temo Ele muito mais do que todas essas coisas que estão à minha volta. Do que você tem medo? De câncer? Do que você tem medo? Olha aí o seu coração. Do que você tem medo? Do fracasso? Do que você tem medo? Da morte? Do que você tem medo? Do insucesso? Da opinião alheia? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem teme a Jesus não precisa temer a mais ninguém. Quando nós estudamos o Novo Testamento, os imperativos de Jesus,
Quer dizer, quantas ordens Jesus deu? De vez em quando eu e a Júlia a gente conversa com isso. Quantas ordens Jesus deu? Quantas coisas Jesus mandou? Nós nos deparamos com 125 imperativos, 125 ordens que Jesus deu. Desses 125, 21 vezes tem a ver com não tema, tenha coragem, tenha bom ânimo. Você vai dizer, tá aí, veja só, 8 vezes Ele nos ordena amar. 21 vezes Ele diz para a gente não viver uma vida como refém do medo. E 8 vezes Ele diz para a gente amar. É claro que devemos amar, é claro que o amor é importante, Ele definiu isso assim, mas nós falamos tanto do valor e da importância do amor. E o que dizer da importância do valor moral, da fé que nele confia e não teme mais nada e nem ninguém? É isso que eu desejo para você. Se você se entregar em temor ao Senhor, você não precisa temer mais nada na vida. Vamos ficar em pé. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelos louvores que te entoamos. Que o Senhor tenha sorrido em aprovação, Pai, em tudo que foi feito aqui. Que o Senhor tenha se alegrado sobre esse lugar nessa noite. Obrigado, Senhor, pela mensagem registrada tão sincera de Mateus, de Marcos, de Lucas, especificamente sobre a tempestade. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós entendemos que o Senhor nos dá destemor dessas coisas que são tão pequenas diante da sua grandeza. E isso acontece à medida que tenhamos mais temor, reverência em relação à tua pessoa, Pai. Ajuda-nos a te contemplar na sua beleza, na tua grandeza, na tua santidade, Pai. Ajuda-nos a entender que quando te seguimos, muitas vezes, Senhor, nós estaremos no meio das tempestades. Mas não importa quão grandes sejam, não importa qual seja o tsunami que a vida nos traga, nós sabemos quem está sobre tudo isso, Pai. Nessa noite, Senhor, dá paz para esse povo. Dá paz, Senhor, para esses homens e mulheres que estão aqui. Dá-nos paz. Dá-nos, Senhor, essa segurança. Abençoa, Senhor, esses jovens, esses moços e moças que aqui estão. Que nós saiamos daqui com essa certeza. O Senhor está no barco conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma semana abençoada. Eu vou impetrar uma bênção sobre a sua vida agora. Em seguida nós vamos cantar mais com o Tiago. Não esquece, prestigie o trabalho dele, compra o DVD. É tão difícil ser artista, ser um artista cristão, mais difícil ainda. E faz um trabalho com tanta qualidade, tão bonito. Prestigie o trabalho desse irmão. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que a consolação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. E quem crê, diga amém. Deus abençoe você. Ótima semana, em nome de Jesus.